Teleri Omaya, Ibababa, Ibagoda, Ibacheta, Ibaulu, Ibadipona, Ibapetepi, Ibapopoeco, Maraunum, Getim Veloso, Getim Veloro, Olotumare. Iburuboia Boxixi, Aburuboia Boxixi, o Boato, Cheirando Bofum, Babauru Milabeo e Foguá. Que o nosso Paulo Milá abençoe as vossas preces, que o nosso Paulo Milá dê atenção às vossas preces, que o nosso Paulo Milá bem as execute. Abençoe a cada um de vocês aí com vida larga, saúde, paz, prosperidade, muito axé, que Foguá e Fá sempre venha e esteja no caminho de cada um de vocês. Pois bem, mais um abençoado domingo sagrado, domingo esse, que nós consultamos o Sagrado Oráculo de Fá para buscarmos uma orientação, e Fá nos trouxe o mesmo Odu que nos trouxe algumas semanas atrás. E aí, quando nos traz o mesmo Odu, né, primeiro nos assusta, né, e nos leva a pensar, nos leva a refletir, porque, segundo aprendemos com os nossos mais velhos, e Fá nos diz que quando estamos nos consultando e Fá manda o mesmo Odu, né? Por exemplo, fiz uma consulta agora, 1 mês, 2 meses ou 3 meses depois, vou ali e faço uma nova consulta e Fá me manda o mesmo Odu. Caramba, o que aconteceu? O mesmo Odu, os mesmos conselhos, e Fá está dizendo, nada daquilo que eu te falei, nada daquilo que eu bem lhes aconselhei foi escutado. Cada um escuta de um jeito, escuta de uma maneira e segue do jeito como quer. Então, ele Fá, trazendo esse Odu novamente, né, ele nos alerta quanto a possíveis separações, quanto deformações, quanto calúnias, quanto a caminhos, né, de estarmos perdidos. Porque assim era esse Odu quando os de Loguns viveram aqui na Terra e perderam literalmente a comunicação do Aie com o Orum. Os seus mais velhos, né, tinham ido embora e eles literalmente se perderam. Não tinha mais comunicação, não tinha mais a visão, não tinha mais o entendimento. E eles tiveram que recorrer ao Orumilá Babaifá para que pudessem estar entendendo o que estava acontecendo. E o Orumilá falou assim, eu deixei cada um seguir como vocês quisessem. Se vocês acham que são independentes, vocês acham que não precisam de mim para nada, vocês acham que não tem que ficar procurando, visitando, frequentando, se consultando com o Oráculo de Fá, o Orumilá, ele nos deixa muito bem à vontade quanto a isso. A gente já explicou isso, que o dever, né, sacerdotal de um sacerdote Babalaô é um pouquinho diferente de um pai de santo, uma mãe de santo, de um pai, de uma mãe, aonde se acontece alguma coisa com meu filho, eu procuro de imediatamente procurar saber o que aconteceu, né, e fala um pouquinho diferente, é destino. E se você não quer mexer no seu destino, eu não posso mexer no seu. No momento que eu começo ali de buscar, eu acabo forçando você a futucar o seu destino, te induzindo a um ebó, um jogo, e deixa cada um no seu momento. E foi o que aconteceu nesse Odu, onde cada um caminhou de uma maneira, cada um seguiu de uma maneira, cada um escolheu. E literalmente a comunicação entre o de Logum, né, entre o médio de Logum, os búzios, elas se perderam total. As comunicações, né, elas se perderam total aqui na Terra. E aí, quando eles consultaram Ifá houve a necessidade de ter que entrar no meio e dar a devida consagração. Por isso que quando existe um cargo dentro de Ifá chamado Obaeni Oriente, né, o Senhor da esteira, o Senhor que é consagrado, né, o sacerdote de Orixá, que é consagrado por Orumilá, para que coloque novamente a sua cabeça no lugar, para que te apresente
a determinadas energias ao qual você ainda não tinha sido apresentado, aí te levou ao mundo dos eguns, te levou ao mundo das ervas, te levou ao mundo, enfim, há vários outros mundos, os juramentos. Quem se tornou Orietê sabe por quais caminhos a gente está falando. Quem não se tornou precisa um dia estar passando por esse Mariô para poder descobrir o que tem através desse cerimonial. E foi quando Orumilá pegou cada de Logum e invocou, né, a Ifá para que pudesse trazer uma solução para aquilo. Ifá trouxe esse Odu que está nos trazendo mais uma vez pelo dia de hoje. Nós entramos com outra história, com outro caminho no de trás, estamos relembrando esse por causa da insistência de Orumilá. E aí, no que Orumilá nos traz esse Odu, foi revelado que precisava Orumilá entrar aí e consagrar através da bênção de cada Odu, para que esses Odus pudessem novamente se reconectar com o Orum. E aí foi onde Babá Ejobê apadrinhou Ejonilê, Babá Oyekumeji apadrinhou Ejioko, e assim foi. Cada um Meji foi apadrinhando um Dilogum, foi apadrinhando um Odu de Oxa, né, para que esse Odu pudesse novamente se comunicar. E através disso, Orumilá levou esses sacerdotes, né, à terra de Oxum, para que pudesse ir lá trazer uma letra e uma consulta. E aí, lá no Ileibu, Oxum revelou a que Odu eles deveriam estar se reverenciando, que Odu eles deveriam trabalhando, por quais caminhos, e aí trouxe um Odu para cada um, e esses Odus foram orientando ali os Diloguns, né, de que maneira, né, eles iriam trabalhar daqui em diante, porém, jamais estariam perdidos. Então, era importantíssimo a orientação de Orumilá Babá Ifá no caminho de cada um, quando eu começo a me perder ou eu começo a perder a comunicação. Tanto que Ifá nos traz uma positividade. Eu perguntei a Ifá se negativo ou se positivo, se Ifá Ibi ou Sogo ou Ifá Irê. Ifá nos traz o Irê. Primeiro Irê que eu pergunto a Ifá se era uma bênção de Irê, de bons caminhos, caminhos frescos, já que é um Odu de muita batalha, mas um Odu que fala de prosperidade. Ifá disse que não. Entrei então pelo Odu do ano, pela profecia do ano, né, se Irê chega com o altar, e aí Orumilá disse que tão pouco, vencendo as dificuldades, os tropeços. Orumilá disse tão pouco. Irene Muyô, com bem de tranquilidade, de paz, de harmonia, de assentamento, e Orumilá tão pouco. Então, analisando os Odus que estavam vindo, eu perguntei Ifá se Ifete-se, e Orumilá, Catrapaft. Quando Ifá nos traz Ifete-se, nos trouxe ali com um Odu onde dizendo, perdendo se ganha. E diz que toda perda de hoje, por conta do mau comportamento de muitos, irá ocasionar em ganhos, quando novamente, primeiro, claro, a busca e o religar ao sagrado, né? E por segundo, o bom comportamento que cada um, pelo menos, deveria ter junto ao seu sagrado, junto aos caminhos. Então, você que se afasta um pouquinho do seu sagrado, procura se aproximar. Se o seu sagrado, não importa ele qual altar, se Ifá, se Orixá, se Lesse Ifá, se Lesse Orixá, se Lesse Egum, procura o seu sagrado e não deixe se afastar de jeito maneiro, porque de certo você irá se perder. Fica muito antenado nisso. O código ético, todo mundo já lembra, aonde nós devemos ter a ciência, né, que os nossos orixás, os assentamentos dos nossos orixás são renovados com Egé. Então, o ebó que marca por esse Odu
é o ebó corriqueiro, é aquele ebó que foi feito de colocar um cesto de frutas debaixo da cama e depois levar ao orixá Otu, porque o que a terra dá, a terra come. Então eu alimento a terra para que a terra não se alimente de mim e que também possa me trazer uma bênção de sorte. Maior sorte que eu possa ter, uma bênção de saúde, uma bênção de vida longa, bênção de bons caminhos, mas aqui tudo irá demandar dos meus comportamentos. Vale a pena lembrar, porém, os meus assentamentos, eles são renovados com Egé. Então procura o teu sacerdote, procura a tua sacerdotisa, ou procura você mesmo, se você tem a sua mão ali, para poder usar o sacrifício de Egé, para poder renovar as suas energias, renovar os seus pactos, renovar os seus ebós, para que você possa se renovar através de bons caminhos. O Odu ao qual o Ifá nos traz o vencimento, o primeiro Odu ao qual o Ifá nos traz o vencimento, é aquele Odu onde marca fracasso. Então, se eu não quero fracasso, se eu não quero, primeiro eu tenho que não ter um mau comportamento, eu tenho que ter bom comportamento, eu tenho que ser uma pessoa completamente idônea e o apelê, né, com o meu bom caráter na frente, acima de tudo. Mas eu não devo, de maneira alguma, sentar em cadeiras sem fundo. Eu não devo sentar em coisas furadas, eu não devo me meter em coisas furadas. Se eu já sei que aquilo não presta, se eu já sei que aquilo não serve, se eu já sei que é uma furada e eu não quero alcançar o meu fracasso, com toda certeza e seguridade, não sento o meu bumbum ali, porque de certo irei me perder. Fica ligado nisso. Segundo testemunho que Ifá nos traz a adversidade, né, nos traz a dificuldade, Ifá diz, olha, o que bem começa, bem termina. E o que o mal começa, mal termina. Então, se você começa as coisas, ou começou as coisas de uma má maneira, não tem como terminar de uma boa maneira. Seja lá no que você entra, seja lá no que você entrou, ou que irá entrar, procure bem começar as coisas para muito bem terminar. E te lembra, mantenha seus bons princípios para que possa ter um abençoado fim. O bom princípio é grande base de tudo para que você não viva a negatividade. Na junção, Oromila nos traz o primeiro Odu, a primeira pata do primeiro Odu com a primeira pata do último Odu e novamente esse Odu, aonde Ifá nos alerta, né, quanto a um outro caminho que ele diz assim, lucros ordinários fazem grandes buracos nos bolsos. Então, muito cuidado, né? Muito cuidado com a maneira ordinária, né? De levar a tua caminhada ali financeiramente. Muito cuidado para você se perder, para não se perder. Muito cuidado. Existe um outro pataquim, né? Uma história, um conto que eu estava vendo antes de vir aqui para poder passar a mensagem. Acabou que na hora da mensagem eu trouxe outro, mas já que ele volta no entorno, eu vou entrar nesse pataquim. Existia um camarada chamado Libim, todo mundo conhece, ou uma grande maioria aqui, é aquele caramujozinho, né? Que representa muito Oxalá, representa muito o nosso pau Batalá. E ele tinha como seu grande amigo e padrinho esse Odu. E esse Odu estava numa situação de vida muito ruim, apesar de ser um Odu de vida longa, mas ele já estava muito ancestral, já estava muito idoso, perdão. E aí, antes dele se tornar ancestral, Guru, ele falou para ele, falou assim, meu filho, eu sinto que eu já não tenho mais muito tempo aqui. Mas entenda uma coisa, por todas as vezes que tu precisar, tu pode me chamar, que de onde eu estiver, irei acudi-lo. E ele falou, mas padrinho, meu Lu, Ifá disse que o senhor tem vida longa. Ele falou assim, ainda que eu tenha toda a vida longa do mundo, um dia é certo que o que a terra dá, a terra come.
e um dia serei tragado por essa mãe terra. E aconteceu isso. Porém, antes ele deixou um recado com o seu afilhado Ibim. Ibim já era um babalaô, né? E aí, todos os demais babalaôs, vendo que Ibim estava completamente sem o seu maior, começaram a trabalhar uma guerra contra ele. Se juntaram, se mancomunaram e falaram: olha, você precisa buscar o seu axé em outra terra, porque lá tem uma prosperidade muito grande, já que você está passando grande necessidade, você só trabalhava com o seu padrinho, então você precisa buscar isso em outra terra, que o fato está te dizendo. E ele foi. Quando ele foi, ele viu que não tinha axé nenhum, não tinha prosperidade nenhuma, era só uma mutreta. E ele falou: caramba, eu não me consultei, eu fui embora e caminhei e segui. Quando ele chegou em casa, os camaradas sabiam que ele ia chegar, eles prepararam uma panela, né, fervendo ali de candela, de fogo, aquela panela embrasada. E esse camarada, né, quando ele entrou em casa se arrastando, literalmente aquela panela, eles tinham aberto o solo, aquela panela já estava ali num tapete escondido, ele cai em cima daquilo ali, e aí começa a borbulhar dentro daquela panela, borbulhar, e todos os sacerdotes ali gritando em êxtase, porque tinham conseguido acabar de vez com aquela rama, com aquela família, e para todo sempre, aquele já tinha ido embora, e agora iria seu afilhado, puxa-saco, né? E esse camarada começou a gritar: meu padrinho, meu padrinho, meu padrinho, padrinho, por favor me salva, padrinho, por favor me ajuda, padrinho, padrinho, padrinho. Rapidamente o céu tomou-lhe uma caminhada, né? Seguiu por um direcionamento completamente diferente do que estava. O que estava sol ficou totalmente escuro, e aí começou uma grande tempestade. Tempestade essa que apagou o grande fogo, e os babalaôs se deram conta que aquela proteção, aquela bênção era muito mais além do que algo só terreno. Que esse camarada não adiantava mexer com ele, porque aquela bênção, aquela coisa protecional ali para ele, aquela bênção era muito mais além, e aquilo que seria o fim da sua vida, através da ligação dele, primeiro, com a certeza e a fé que ele tem no sagrado, por todo o bom comportamento que ele tinha, e a fé em tudo aquilo que foi direcionado, e ao acreditar que Fá lhe salvaria a sua vida ontem, hoje e para todo sempre, ainda que seu representante não mais estivesse aquilo, só por ele chamar, só por ele invocar, só por ele acreditar, aquilo se tornou verdade. Os sacerdotes que estavam ali foram embora, e o fogo que ia acabar com aquela vida se apagou, e Ibim conseguiu se arrastar e sair daquela panela em candelas, em fogo, em chamas. Tudo foi salvo pela bênção, pela proteção ancestral, pela bênção e proteção espiritual, e muito mais pela certeza de fé que aquela pessoa, aquele sacerdote manteve. Então, se você mantém sua fé, se você mantém seus votos, se você mantém sua ligação com os seus, com toda certeza e seguridade, ainda que o seu não esteja mais aqui, ou o seu, a sua, aonde esteve, aonde está, aonde estará, com toda certeza e seguridade, irá te abençoar. Só precisa você manter isso muito bem aceso dentro de ti, muito bem ligado dentro de ti, e para você poder se salvar. Agora, se você desconecta os fios, com toda certeza e seguridade, você será só mais um a ser aniquilado. Então fica ligado no sonho. Com os ouvidos de cima, Ifá nos traz uma bênção de bons comportamentos, e eu perguntei se seria através do nosso orientador Orumilá, e Orumilá disse que não. Fui a Ori disse que tão pouco. Fui a Uxum, que é a grande deusa desse odo, tão pouco. Fui a nosso Pai Xangô. Então você tem a bênção de vida, de alegria, de axé, de grande proteção desse camarada, desse grande pai, desse Senhor da vida, que coloquemos até a justiça aos que queiram colocar, mas muito mais a bênção de vida na sua vida e nos seus caminhos. A única coisa que chamou de pede que é que você preste bem atenção nos conselhos, procure acatar os conselhos, escutar os conselhos, seguir o que Fá está te orientando, procurar se ligar novamente ao sagrado, e com toda certeza e seguridade,
buscar a bênção que você tanto busca. Daí Orumilá nos termina com 2 odus, aonde Ifá nos diz que devemos tomar muito cuidado com os corvos que criamos em casa, né, ou perto de nós, no nosso convívio, aqueles que nós estamos dando atenção, estamos dando ouvido, a quem estamos parando para escutar de uma forma negativa. Ifá diz que tenha muito cuidado com isso. Orumilá diz que você precise muito conversar com o seu Oru, fazer suas queixas a ele, fazer o seu desabafo a ele, com toda certeza e seguridade, porque foi nesse Odu aonde ele tinha o grande amigo dele, Ogum Daquetê, e ele fez seus desabafos, ele procurou, conversou, e mais uma vez esse cara muito bem orientou e lembrou do grande poder que a cabeça tinha e por onde tinha que buscar. E por último Odu, por último aconselhamento, Ifá nos orienta que devemos tomar muito cuidado com a maneira ao qual nós nos posturamos nessa vida. Não devemos trabalhar nem de uma forma tão positiva, nem tão negativa. Nós devemos encontrar o nosso equilíbrio. Equilíbrio primeiro do nosso caráter, de encontrar a não nos metermos em furada, de não começarmos uma coisa negativa, porque negativo irá terminar. Não caminharmos da maneira como nós queremos caminhar, e sim como precisamos caminhar, e buscarmos de todas as formas o lado positivo de viver, o lado positivo de ser, o lado positivo de caminhar, e através desse bom comportamento, com toda certeza e seguridade, uma boa semana irei me abençoar. Porque, digo, a bênção dos orixás já estarão na porta da minha casa para adentrar os meus caminhos. Quando eu falo me abençoar, é porque eu hei de me policiar, analisar toda a minha má conduta, toda a minha má ação, de que maneira que eu estou tocando a minha vida, como estou tocando a minha vida. Vou analisar muito bem todos os meus caminhos negativos aos quais estou tendo, vou procurá-los, expurgá-los da minha vida e caminhar de uma forma positiva para que uma semana abençoada eu possa ter e possa caminhar. E dentre o mais, desejamos que Orumilá, Babá Ifá sempre venha, que você jamais se permita descansar ou se deixar se conectar com o sagrado de todas as maneiras, e que você busque e receba a bênção de Ifá ontem, hoje e sempre. No mais, que vocês tenham uma semana abençoada. Mil perdões pelos conselhos que não tivemos na semana passada, mas tivemos que respeitar o Odu sacado na Mãe África, e aí até foi muito bom que bem nos orientou, e Ifá nos disse: olha, é interessantíssimo que cada um trabalhe e muito a sua beleza. Você precisa refinar o seu lado belo, você precisa refinar o seu lado bom, você precisa se melhorar por todos os dias de sua vida, porque o refinar de tudo isso será o mais belo que você possa ter. E você tem que fazer isso de uma maneira muito sábia, para que você alcance um caminho positivo ao qual o Ifá está muito bem nos alertando, e Ifá está muito bem nos orientando. E nos orientou quanto à possível negatividade de problemas de doenças mentais, doenças da cabeça, fragilidades da cabeça em si, onde Ifá nos trouxe um Ibim Arum, né? Um Ayawó Arum, onde daqui do mês de junho para o mês de junho de 2024 para junho de 2025, teremos que estar muito atentos a isso. Então, preste bem atenção nos conselhos que Ifá nos deu aqui no Brasil, para os residentes aqui no Brasil. Presta bem atenção nos conselhos que Ifá está dando para você semanalmente. Presta bem atenção nos conselhos que Ifá deu para ti, que se consultou recentemente com Ifá. Presta muito bem atenção nos conselhos que Ifá deu quando você se iniciou em Ifá, e é um conselho para toda a sua vida. Presta bem atenção, analisa o seu posicionamento quanto a tudo que Ifá te orientou e vê de que maneira que você está caminhando, e procura corrigir as suas boas ações, né? Perdão, a sua má conduta, para que tenha boas ações. E dentro do mais, beijo no coração de cada um, que todos tenham a grande bênção de Orumilá na vida de cada um de vocês. E dentro do mais, Adaxê!